Agora nós vamos criar a outra rota para poder editar um campo específico do sócio no banco de dados. Nós temos dois métodos para poder fazer isso. Nós temos o put e temos o patch. O put edita o sócio no geral. Então a gente precisa necessariamente enviar todos os campos, porque ele vai substituir o que está lá. O método patch, ele edita um campo específico do seu banco de dados. Então vamos supor, o nosso sócio mudou. Vamos pegar aqui o banco. Aqui. E abriu. Ó, a Rafaela tá com o e-mail rafa_gomes@gmail.com. Vamos supor que ela mudou o e-mail e a gente precisa alterar ele. O patch edita um campo específico. Então eu consigo mandar só um e-mail novo e editar através desse ID aqui, baseado nele que a gente vai receber no parâmetro. Se fosse o método put, eu necessariamente precisaria enviar todos os campos que eu preciso para inserir um novo sócio. Só que ele não ia inserir, ele ia substituir o que já está lá, com base também no ID que nós vamos enviar na requisição. Porém, nós vamos utilizar aqui o método patch mesmo, para poder editar somente um campo específico. Nós não queremos editar todo o sócio, beleza? Bom, pessoal, eu já fiz os commits aqui, já abri o PR, já mergeei e já puxei as alterações para a nossa main. E já criei a nossa branch da rota patch, que a gente vai atualizar algum campo específico do nosso sócio no banco de dados. Para nós começarmos aqui, vamos criar o router.patch. A base é clube, que já vai vir, partners, barra ID, que a gente vai receber um ID dinâmico. Por enquanto eu vou deixar um objeto vazio que a gente ainda não implementou. Então, vai ser barra clube, barra partners e um ID dinâmico que vai vir pelo parâmetro para a gente conseguir editar aquele sócio que a gente quer através da URL. Então, vamos começar na nossa controller. A gente vai dar um const aqui, update partner, ela vai ser assíncrona, ela vai receber o REC e o RES, e a gente tem o escopo dela aqui. Boa. Como nós estamos editando um sócio através do ID, lembra que quando a gente recuperou pelo ID, que a gente recebe o ID pelo parâmetro, é a mesma ideia. Então nós precisamos const desestrutura o ID de quem? Do nosso rec.params. Beleza, agora nós já temos o ID do usuário que a gente quer editar. Então a gente vai dar um const update partner igual ao service.update partner, que a gente ainda não tem, mas teremos em breve. E aí, o que ele vai esperar lá do outro lado? O ID do sócio que a gente está querendo editar. Então a gente passa ele aqui no parâmetro da nossa função da camada de serviço. Além desse ID, nós precisamos de quê? Do nosso body, que é onde vai vir o campo que a gente está editando. Então a gente vai dar um const aqui, pode ser partner, rec.body. Por quê? Porque é o segundo parâmetro que nós vamos passar aqui para a nossa camada de serviço. Partner. Pode vir só o e-mail, pode vir a idade, pode vir o nome, a matrícula, algum campo específico que a gente vai editar. Beleza, já chamamos a nossa função da camada de serviço. Agora a gente vai. Eita, aqui tá errado, faltou. É um R, update partner, update partner. Beleza, vamos exportar aqui, colocar no nosso index, para a gente usar depois lá na rota. E foi. Beleza. Então agora nós vamos para a nossa camada de serviço, onde nós vamos criar essa update aqui. Deixa eu até copiar aqui. Const update igual. Ela vai ser uma função assíncrona. E o que ela espera no parâmetro? O ID e o partner. Então, partner, boa. E nós já temos um escopo aqui da nossa função. Beleza. Aqui vão acontecer algumas coisas. Por exemplo, eu preciso garantir que o ID que está chegando ali exista no banco. Então, é uma parte que a gente vai ter que fazer uma requisição antes de realmente atualizar. Nós precisamos verificar. Vamos supor que eu passe o ID 1000. Ah, eu não tenho o ID 1000 no meu banco. Então, eu não vou conseguir editar um campo específico desse usuário que tem, desse sócio que tem o ID 1000. Então, eu preciso garantir que ele tenha no banco de dados antes de fazer a atualização. Já temos a nossa requisição. Vamos colocar um console.log aqui. Partner exists e este. E a gente vai ver o que ele retorna quando ele não encontra, para a gente tratar o nosso erro e mandar para o usuário. Ó, esse sócio com esse ID
não existe aqui no banco, não. Tem que passar outro, beleza? E aí, agora, entra uma outra parte, que é, vamos supor que eu estou passando um e-mail. Só que eu não estou passando um e-mail válido. Ou seja, eu preciso validar se o campo que está chegando ali para nós é válido de acordo com a nossa regra de negócio. E aí, quando nós viemos aqui no esquema, nós temos já um esquema que valida um objeto inteiro. O que que nós vamos precisar fazer? A gente pode adaptar esse objeto para ele conseguir identificar o campo que está sendo inserido, validar somente ele e conseguir fazer uma validação da regra de negócio eficiente. E como que nós podemos fazer isso? Na documentação do Joy, informa que ele tem um campo que é o optional. Isso. Ó. A gente executa ele e coloca ele em todos os nossos campos aqui do objeto. Beleza, agora todos os campos viraram opcionais e a gente precisa informar aqui no final do objeto que o mínimo é 1. Ou seja, eu preciso ter no mínimo um campo preenchido para poder conseguir passar na validação. Ah, Vitor, mas não vai atrapalhar a nossa regra de negócio de quando está inserindo um novo sócio que ele precisa ter todos os campos? Não vai. Por que que não vai? Por causa do nosso middler. O nosso middler verifica se todos os campos estão lá, ou seja, todos são requeridos. Se não tiverem todos, não vai passar daqui e não vai chegar lá na regra de negócio. Então, fazendo assim, a gente consegue adaptar nossa regra de negócio aqui com o Joy, a validação, e consegue validar somente um campo. Beleza? E a gente consegue utilizar essa validação aqui na rota do patch também para editar um campo específico. Dito isso, a gente pode vir aqui na nossa camada de serviço, const validate partner, chamar o nosso esquema, que está aqui em cima, ponto .validate, e passar o nosso partner aqui. Porque aí pode vir um campo, dois, três, e tanto faz, ele vai conseguir validar a nossa regra. Mas precisa ter no mínimo um campo, beleza? Show demais. E aí, se ele der erro, a gente pode copiar esse if aqui e colocar ele aqui. Se der tudo certo, ele não vai cair nesse if, a gente pode atualizar o nosso sócio no banco. Update, pode ser. Aqui a gente vai ter que informar que a gente vai aguardar. A gente chama a nossa model, ainda não tem a função lá, update. E aí o que que ela espera? O ID do sócio que está sendo editado e os campos dele, que estão chegando aqui. Update partner. Show demais. Se tudo der certo, eu vou até copiar esse outro return aqui, que é um caso de sucesso. Sócio atualizado. Atualizado com sucesso. E vamos, por enquanto, remover isso aqui, porque a gente não sabe o que que ele vai retornar para nós quando a gente edita um sócio, que a gente também vai visualizar através do console.log. Show. Então, vamos exportar essa função aqui embaixo. Vamos ir no nosso barrel, colocar ela aqui e colocar ela aqui. Show de bola. E vamos para a nossa camada de model para a gente poder criar a nossa função para atualizar. Const, ela vai ser assíncrona, ela vai receber o ID e o partner. Eita. Temos o escopo. E agora nós vamos fazer a nossa query para poder atualizar. Aqui, pessoal, nós vamos ter que implementar uma lógica. Por quê? Porque eu não tenho controle de quais campos o usuário vai editar. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Então eu preciso fazer com que essa função tenha uma lógica dinâmica e que ele insira se vier um, se vier dois, se vier três. E para isso, nós vamos utilizar o object.entries. Eu trouxe até o console aqui para poder mostrar para vocês como que ele vai funcionar. E a gente vai utilizar uma ROF que chama reduce, que é para a gente poder reduzir a um array de parâmetros que a gente vai fazer a requisição de acordo com o que o usuário enviar de forma dinâmica, beleza? Então vamos lá. Bom, eu trouxe o console aqui, o inspect do Google Chrome, para a gente poder fazer um teste nesse object.entries e para ficar mais fácil de vocês entenderem antes de utilizar lá como que ele funciona. Então, beleza. Eu copiei aquele objeto da Rafaela que a gente tem lá, const partner, igual, eu vou colar ele aqui. E aí, nós não vamos passar todos esses campos, não. Eu vou passar um e-mail novo e uma idade nova, por exemplo. Que ela fez aniversário e agora ela tem 26 anos. Então, nós temos um sócio aqui. Partner, beleza. Agora, se eu pegar aqui object.entries e passar esse partner no parâmetro, olha para vocês verem, ele retorna um array
com dois arrays dentro. Um array com chave e valor do age e um array com chave e valor do e-mail. Ou seja, ele transforma o nosso objeto num array para cada chave e valor. E dito isso, nós temos agora um array de arrays que a gente consegue iterar sobre eles, com o nosso reduce, que a gente vai usar para poder reduzir isso a um array de parâmetros dinâmicos, porque aí o usuário pode passar um, dois, três, e quantos ele desejar para atualizar, que a nossa função vai estar dinâmica e vai conseguir fazer da maneira certinha. Bom, pessoal, para nós começarmos aqui, o primeiro passo seria definir quais campos o usuário pode mandar para nós. Então a gente vem aqui no nosso Midler, copia esse array de campos que a gente já tem criado lá, e está aqui. O usuário pode mandar um name, um age, uma matrícula, um e-mail e um frequente. Beleza? Esses são os campos permitidos. E agora nós vamos trabalhar em cima disso. Nós já temos o object.entries, que eu mostrei para vocês no console, lá do Google Chrome. Como que ele funciona? Ele pega o objeto e para cada chave e valor, ele transforma num array e retorna um array de arrays para nós. Então, para nós começarmos aqui, vamos lá, atualizar o update. A gente vai usar o object.entries aqui, passar o nosso partner, que aí ele vai gerar para nós o array de arrays com chave e valor. E aqui a gente vai aplicar o nosso reduce. O reduce recebe dois parâmetros que a gente vai utilizar. Ele recebe mais, que pode ser o terceiro, que é um array, mas a gente vai utilizar dois, que é o ACC e o cur, que é o acumulador e o nosso valor corrente do loop que ele está fazendo ali. E a gente pode inicializar o nosso ACC, ou seja, a gente pode definir um valor inicial para ele. Nós vamos definir um objeto. Dentro desse objeto, nós teremos duas chaves. Uma, setClauses, que vai ser para definir as cláusulas, que vai ser um array, e o outro vai ser os valores que a gente precisa informar na hora que a gente for fazer a nossa query. Beleza? Então, esses são os valores iniciais do nosso ACC. Boa. Aqui a gente vai abrir o escopo do Reduce mesmo, dá um Enter. Beleza. Esses valores aqui são os valores iniciais do nosso ACC. Quando a gente define um valor inicial para o ACC, o cur passa a ter acesso aos dados do nosso array. Por exemplo, lembra lá que no object.entries ele transformou num array, e aí outro array com chave valor, e depois outro array com chave e valor? Beleza. Quando eu defino um valor inicial aqui para o ACC, o cur, que é o valor corrente, recebe esse array na primeira posição, esse array na segunda, e assim por diante. Ou seja, se eu tenho isso aqui na primeira posição do cur, eu posso vir aqui e desestruturar chave e valor. Beleza, já desestruturamos a chave e o valor, agora nós vamos verificar se dentro de fields, que são os campos que o usuário pode passar, incluir a nossa chave, a gente vai dar um acc.setClauses.push num template literals, incluindo quem? A nossa chave e a interrogação, que é o que a query precisa ali para baixo. Isso para a nossa chave dentro do if. Agora nós vamos dar um acc.values.push de quem? Do nosso value. Se tudo der certo, ele vai sair do if e a gente precisa ter um retorno aqui no nosso reduce, que é quem? O nosso ACC, que é esse objeto já preenchido com os valores, porque ele passou aqui dentro de cada validação. E sabendo que o ACC vai retornar, seja um array vazio aqui no clauses ou um array vazio no values, a gente pode fazer o quê? Desestruturar esses valores aqui, ó. Set clauses e values. Values, no plural, beleza. Agora nós vamos fazer uma verificação se esse set clauses, que a gente desestruturou aqui em cima, está vazio. Por quê? Porque se ele estiver vazio, é porque não tem nenhum campo para atualizar. E aí a gente vai retornar para o usuário que ele não passou nada para atualizar. Então, se set clauses ponto length igual a zero, ou daquela outra forma que a gente pode fazer também, negar ele aqui, set clauses ponto length, ou seja, se não existe nada, a gente retorna aqui undefined. Porque aí ele para a execução da query e não continua e vai lá para a camada de serviço. Se o clause estiver preenchido, é porque tem campo para atualizar. Aí a gente constrói a nossa query. Query vai ser um template, update, o nosso banco, summer club, a tabela, que é partners. E aí agora a gente precisa fazer o quê? Um set em quem?
nas nossas cláusulas que a gente tem dentro do ACC. Boa. Aqui falta um ponto para acessar a tabela. Beleza. Agora, a gente vai colocar um template aqui e puxando quem? O nosso set clauses. Só que ele é um array. Lembra que a gente deu um push aqui em cima? A gente pode separar ele, fazer ele virar uma string com join, passando um separador, que vai ser uma vírgula. Eu trouxe até aqui o console do Chrome para a gente poder simular isso. Vamos criar um array aqui com name, page e foi. E vamos dar um ponto join aqui. O separador nosso é a vírgula, dá um espaço e boa. Olha só para você ver. Ele criou uma string, tirou o array e separou eles por vírgula e com um espaço, que foi a nossa condição aqui dentro do join. É isso que a gente está fazendo lá, criando uma string para a gente passar dentro da nossa carry no set. Agora nós vamos colocar a nossa condição aqui. Eu vou atualizar dentro da tabela de partners os campos das cláusulas quando o ID foi igual a quem? A interrogação, que é outro parâmetro dinâmico. Mas nós não temos esse ID ainda dentro dos nossos valores. Então a gente precisa adicionar ele. A gente pega o nosso values aqui, dá um push em quem? No nosso ID. Agora, na última posição, nós temos o ID que vai ser inserido aqui na hora que a gente executar a nossa carry ali. Agora, de fato, a gente vai fazer a nossa atualização. Const, eu vou colocar o update partner aqui. Vai ser um await, connection, execute, quem? A nossa carry. E quais são, onde que estão os valores, o array de valores dinâmicos? Em values, que a gente criou ele dentro do nosso Redux. Então, em tese, isso aqui já faz a atualização que a gente precisa. A gente vai deixar um console aqui desse update, para a gente visualizar o que que vem quando a gente atualiza um sócio. Ele está sendo declarado, beleza. Eu vou deixar só o update por enquanto, aqui, porque está com o mesmo nome da função e ele não vai permitir. Aqui é porque não usou ainda, a gente vai exportar ele de cá, puxar ele aqui no nosso barrel, e show de bola. Aqui na nossa service, vamos conferir se ele já está aparecendo aqui para nós. Update, beleza, já está certinho. Então, em tese, a nossa rota está pronta. Aqui o Lint está reclamando que ele está esperando um retorno ali no final. A gente não está retornando nada. Eu vou colocar aqui o return desse update mesmo, só para ele poder sumir o erro de Lint. E aqui a gente vai dar um console no update para a gente ver o que está acontecendo. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é vir no nosso banco de dados e pegar um usuário que a gente vai editar. Vamos pegar esse último aqui com o ID 9. Ela tem um e-mail rafa_gomes@gmail.com. Vai ser o e-mail que nós vamos editar através dessa rota. Então, beleza. A gente vem aqui no nosso Thunder Client. Vou criar uma nova requisição. Aqui vai ser localhost clube partners. E aí ele espera o ID. O ID que nós definimos vai ser o 9. Aqui nós vamos alterar o método para pet. Ele espera no body um objeto com o campo e-mail, que é o que a gente vai alterar lá. Aqui nós vamos colocar update@gmail.com. Beleza. Vamos acessar o nosso container aqui. Deixa eu puxar o terminal aqui para vocês visualizarem. Boa. Acessar o nosso container. Dar um npm run dev para o nosso servidor subir. Ele está dando um erro. Aqui é a callback. Beleza. É por causa da nossa rota. A gente deixou um objeto vazio lá. Aqui, ó. Beleza. Aqui na controller já temos ela. Update. Boa. E vamos lá. Então, cadê? Rota. Aqui. Trocar isso aqui. Vai ser a controller.update. Show de bola. Agora ele vai iniciar certinho. Iniciou, deixa eu limpar aqui. Restart. Bom, já tá rolando. Então vamos ver o que que acontece. Show de bola. Ó, ele já atualizou para nós. Partner exists. Lembra daquele console aqui na service? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, ó. Lembra do partner exists? Ele primeiro buscou. Ele encontrou, ó. ID9, usuário Rafaela, com e-mail X e tudo mais. E aí, esse outro console aqui é o console do update, que é na nossa camada de model, que é esse aqui, ó.
Olha o que que ele trouxe para nós. Mesma ideia de quando a gente criou um array com um objeto e as chaves affected rows, insert, info. O insert ID veio zero, porque de fato a gente não está inserindo um novo sócio, a gente só está editando um que já existe. Mas olha aqui quem que importa para nós nesse momento. Affected rows. Teve uma linha afetada. Ou seja, ele mexeu no banco e atualizou uma linha. Aí o que que a gente faz? Para a gente ver se deu tudo certo, a gente vem no nosso banco aqui e dá uma atualizada aqui para ver se o e-mail já alterou. Olha quem que apareceu aqui agora no e-mail do ID9, update@gmail.com. Ou seja, o e-mail que nós enviamos aqui para o usuário 9 deu certo. Então, nós sabemos que quando a gente atualiza um usuário, a gente tem uma chave que chama affected rows. Ou seja, eu posso desestruturar ela aqui do nosso update. Ó. Mesma ideia, um array, objeto, affected rows, que é o valor que a gente vai usar lá para o outro lado. Aqui não tem isso mais, e a gente vai retornar ela aqui. Show de bola. Nossa model está feita. Então, aqui na nossa model lá, está retornando um affected rows. A gente pode pegar ele aqui, ó, affected rows. E pode utilizar ou não. Fica a critério de vocês e tudo mais. Se a gente só quiser deixar ela executar aqui, beleza. Porque eu já tenho uma mensagem aqui, ó, sócio atualizado com sucesso. Então, eu não preciso informar para o usuário que teve uma linha afetada. É uma mensagem personalizada que ele vai receber lá na controller. Beleza. Então, agora vamos na nossa controller aqui. Aqui na nossa controller, segue a mesma ideia. A gente vai desestruturar o type, o message e o status. Por quê? Porque ele pode vir um caso de erro, no caso de não encontrar o sócio. Aí lembra que a gente colocou esse console aqui do partner exists, que ele pesquisa antes de atualizar? Nós fizemos um teste com o ID9. Ele encontrou e retornou o objeto com as informações daquele sócio. Agora, nós vamos tentar enviar um ID que não existe, para a gente ver o que ele retorna, para a gente criar um outro caso de erro quando o sócio não existe, certo? Então vamos lá. A gente está aqui no Thunder Client, deixa eu subir o nosso servidor aqui, dar um clear nele, dar um restart. Beleza. Vamos passar aqui o ID 99, que a gente sabe que não existe. Vamos tentar enviar para ver o que, que ele imprime. Olha aqui para você ver no terminal. Apareceu ó, o nosso console, partner exists, e ele retorna undefined, quando ele não encontra o sócio, o usuário, o que você está buscando com o ID lá dentro do banco. Como que a gente pode validar isso aqui? Se a gente pode negar esse valor, se ele não existir, a gente retorna, pode até buscar o daqui de cima que ele tem uma mensagem personalizada. Aqui, e a gente vai retornar isso aqui para o usuário. O tipo de erro, partner not found, que ele não existe no banco, status 404. A gente pode remover esse console nosso aqui, esse comentário também, e agora nós vamos para a nossa controller. O retorno aqui vai ser bem parecido com essa daqui de cima. A gente só vai colar ele aqui. Se o type existir, deu erro. E ele retorna a mensagem. Se não, ele retorna um caso de sucesso com a mensagem que o sócio foi atualizado com sucesso para o usuário. E para a gente testar, vamos no nosso Thunder Client aqui. Deixa eu subir o terminal. Dar um restart aqui. Deixa eu limpar. Ó, tá escutando na porta 3 e 1. Tá funcionando. Agora a gente está tentando atualizar um e-mail de um sócio que não existe no 99. Então ele tem que mandar uma mensagem de sócio partner not found. Vamos mandar e tá aqui, ó, partner not found. Agora nós vamos tentar atualizar o sócio com o ID8, que tem o e-mail ainda Rafa underline Gomes, porque nós vamos ver se está caindo na validação do Joy. Nós vamos passar sem o arroba, porque lembra que nós alteramos a implementação do nosso esquema então, nós vamos verificar se ele ainda continua validando e funcionando como queremos. Funcionou aqui, ó. E-mail deve ser um e-mail válido. Então, está funcionando a nossa validação, mesmo com a nossa atualização e complementação do nosso esquema lá no Join. Agora, vamos tentar atualizar um sócio que existe sem nenhum campo, só com um objeto vazio. Lembra que tem aquela outra validação do Joy, que o mínimo é de um campo? Vamos ver se ele está pegando. Olha aqui, ele mandou uma mensagem personalizada para nós. Bom, valor tem que ter no mínimo uma chave, ou seja, ele precisa de um campo no mínimo aqui. Pode ser o name, age, matrícula, frequente, o que quiser, mas ele precisa necessariamente ter um, senão ele não atualiza.
Bom, nossa rota PET está implementada, funcionando como gostaríamos, e a gente vai dar um review agora no que nós fizemos para isso acontecer. Aqui nós temos um método PET que recebe um ID de forma dinâmica pela URL. Quando ele executa a rota PET para atualizar um sócio, ele chama o update partner da controller, recebe o ID, o partner e chama a nossa função do update partner da camada de serviço. Aqui dentro, a gente verifica se o ID que está chegando existe no banco para a gente continuar a atualização. Depois ele valida a regra de negócio em cima dos campos que estão chegando. Se tiver algum erro, ele retorna para o usuário o erro. Se não, ele chama a nossa camada da model para atualizar o sócio de fato. Aqui dentro nós temos uma lógica que deixa isso dinâmico. Pode vir um, vir dois, três campos que ele vai conseguir inserir. A gente tem um object entries com reduce para poder construir as nossas cláusulas e os nossos valores para poder inserir mais abaixo na query de forma dinâmica. Aqui nós fazemos a query de fato para atualizar a tabela partners, para setar as cláusulas onde o ID é o ID que vem na requisição. A gente altera e retorna um affected rows aqui, que no momento a gente não está utilizando, mas ele pode ser útil na hora que a gente for escrever os testes unitários dessa camada. Pessoal, estou observando aqui nesse review que a gente fez, e nós temos um if aqui verificando se as cláusulas de atualização estão vazias. Mas nós não vamos precisar desse if. Por quê? Lembra que quando a gente tenta inserir uma atualização, que ele já tem um retorno para nós, que ele é barrado lá na validação da regra de negócio? Ou seja, ele não vai acontecer dele chegar aqui e ser vazio. Então a gente pode remover esse if aqui e não retornar nada. Porque se ele chegou até aqui, é porque tem campo. Seja um, dois, três ou mais. Beleza. Nossa model está certinha, a nossa rota está funcionando. Agora eu vou fazer os commits aqui, fazer o push, fazer o merge, para a gente fazer a nossa última rota, que é a rota de deletar um sócio baseado no ID que ele vai receber no parâmetro da URL também.